Muito bem, nós vamos fazer uma leitura não prolongada, para que possamos ter tempo, não só de expor, mas também o tempo para a participação dos irmãos. Vamos ler apenas alguns versículos do capítulo 3 de 1 Reis, que são 28 versículos, né? Então, nós vamos ler até o versículo 7. Diz assim a palavra: Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite. Em sonhos disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Muito bem. Nós temos procurado mostrar para aqueles que nos ouvem que o fundamento, a base de tudo o que é concedido ao salvo, ao povo de Deus pela história, não são os sonhos, não são os desejos humanos, não são as demandas de quem quer que seja. Não tem Deus interesse com a realização das nossas vaidades, ou por que não dizer, com os nossos caprichos. Ele não tirou Israel do Egito, da casa da servidão, para fazer de Israel o seu povo queridinho, lindinho, que pudesse contar com a sua mão poderosa, concedendo-lhes o atendimento de todas as suas demandas do ponto de vista natural. Pela história da revelação, desde da revelação progressiva, que vai evoluindo até a totalidade dos livros canônicos, dos 66 livros, os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo, o que nós temos é exatamente a manifestação, sobretudo, do próprio Deus. O que Deus quis com o homem, e isso nunca mudou e nunca mudará, o que Deus quer e continuará querendo, em toda a história, em todo o tempo, é revelar-se a si mesmo, é levar o homem a um relacionamento consigo, é recuperar o relacionamento que se perdeu nos escombros do pecado lá no Éden. Então, todo o processo da revelação tinha esse foco, essa base, esta motivação, vamos assim colocar, revelação do próprio Deus para o homem que estava desvinculado de Deus por causa do pecado. E por que nós estamos fazendo essa introdução? É porque você está aqui em um contexto em que Deus, ele concede benefícios, ele concede uma terra para um povo que não tinha, ele concede o trono para governantes, ele concede sabedoria, ele concede atributos, pense bem nisso,
os vários atributos que você tem, seu potencial, sua inteligência, as suas habilidades, seus dons, atributos físicos, de beleza, estética, enfim, não é? Então, tudo isso Deus concedeu. Mas Deus concedeu para esse propósito, para que através daquilo que Ele concedeu, as pessoas pudessem interagir nesse relacionamento com Ele. Então, tudo tem que ver com relacionamento criador-criatura, numa possibilidade que se sucede única e exclusivamente pela graça. Graça o tempo inteiro, desde os tempos antigos, desde da aurora da história, desde quando ele criou o mundo. Nunca foi mérito, ele criou o mundo, não porque ele precisava de criar o mundo. Ele fez o homem, não porque ele precisava de fazer o homem. Ele deixou o homem como gerente da criação, não porque ele precisava da ajuda do homem. Tudo foi por uma questão de graça. O homem não entrou com nada, desde sempre, foi graça. E eu concordo, como sempre reafirmo, que a graça de Deus, ela reinou soberana em todo o tempo, né? Então, pela graça, a possibilidade de que a criatura, correspondendo de forma obediente, porque não tem outra forma de você corresponder à graça de Deus, a não ser pela obediência. E a obediência é o quê? A sua palavra. Por isso que a gente insiste com os irmãos em dizer que quis ele, na sua soberania, que a palavra fosse o único instrumento da sua graça. Porque não tem como você corresponder à salvação de Deus, à sua graça, se você ignora a sua palavra, se você ignora seus princípios, para a sua conduta de vida, para a sua administração do pouco ou do muito. Não tem como você corresponder à salvação de Deus se você simplesmente pega os princípios bíblicos e os obedece convenientemente. É impossível isso acontecer. Então, nós temos aqui exatamente esse contexto, né, em que Deus concede um reino, Deus concede uma estrutura social, Deus concede uma estrutura política, né? Deus concede bens, Deus concede uma organização econômica, né? Deus concede sucesso às pessoas aqui envolvidas, Salomão, seus súditos. Deus concede sabedoria. Tudo isso para que as pessoas, elas interagissem com esse propósito, comunhão com Deus. O foco é sempre esse. Comunhão. Comunhão com Deus, né? Então, preste bem atenção. O que nós verificaremos aqui é que o capítulo 3 de 1 Reis, ele se alterna entre a velha natureza e a nova natureza, vamos assim colocar, para uma felicidade maior do nosso estudo, né? Muito aquilo que você vê ali em Efésios, capítulo 4, versículo 17 seguintes, quando o apóstolo Paulo faz um apelo aos irmãos de Éfeso. Eu digo pelo Senhor que vocês não andem de acordo com os gentios. Eles abriram mão da consciência, né? Eles mergulharam na ignorância, mergulharam na vaidade, e por causa disso eles se deliberaram para toda prática de imundície, de perversidade. Velho homem. Aí ele vai continuar dizendo, à medida que você vai acompanhando esse texto aí de Efésios 4:17, ele vai dizer, olha, convém que vocês se esvaziem desse contexto da velha criatura, do velho homem. O velho homem tem que ser modificado e não correspondido. E vocês permitam que o novo homem, segundo Cristo, se fortaleça, né? Então, você tem aqui esta realidade ao longo da história e aqui no capítulo 3 você vê essa alternância entre o velho homem e o novo homem. Por que nós podemos colocar dessa maneira? Porque você percebe que Israel, tendo passado 4 séculos no Egito, esse povo, Deus tirou esse povo do Egito em uma noite. Mas esse povo não deixou, por não se abrir para a graça de Deus,
Deus tirar o Egito deles na totalidade até hoje, passados aí milênios de quando Deus os tirou do Egito, 1400 na época de Moisés, mas temos agora 2000 anos, então, mais ou menos 3.470 anos, até hoje esse povo não deixou Deus tirar o Egito. No que diga respeito aos valores mundanos, aos princípios pecaminosos. Então, eles não quiseram corresponder à graça de Deus para isso acontecer, né? Então, aqui no capítulo 3, você vê a questão dos altares. O capítulo fala dos altos, né? A expressão ela é muito clara. O versículo 2, entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor, né? E o versículo 3 vai implicar o próprio Salomão, quando vai colocar aqui, porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Terrível, né? Aí você vem para o primeiro versículo, que logo vai dizer que ele se aparentou com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e trouxe a cidade de Davi, que acabara de edificar a sua casa e a casa do Senhor. Então, veja bem, esse homem que Deus deu sabedoria, esse homem que amava ao Senhor, esse homem que foi escolhido por Deus para que ele sucedesse Davi numa carreira, vamos assim colocar, que tinha em si mesmo uma projeção para a vinda de Cristo, porque aqui está estabelecida a ascendência, a árvore genealógica de Cristo está aqui. A questão aqui ela é bem cristocêntrica. O contexto cristocêntrico é inerente a esse texto, a toda a Bíblia, né? Mas aqui de uma forma muito detalhada, porque Davi e Salomão, eles estão de uma forma muito direta ligados à árvore genealógica da qual Cristo viria. Então, eles são ascendentes de Cristo, né? E Deus prometeu para Davi que não faltaria sucessor no seu reino, né? E isso continuaria sendo uma realidade até o momento em que finalmente a plenitude dos gentios acontece em declarações como, por exemplo, aquela de João, capítulo 1, quando João Batista, olhando aquele homem que se aproxima, sem parecer nem formosura, como diz lá Isaías 53, aquele homem sem a pompa dos reis e dos príncipes, homem simples, experimentado no trabalho. Então, João Batista faz esta denúncia no bom sentido. Olha aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, é o que está em questão aqui. Esse homem, Salomão, ele estava inserido nisso que é aquilo que é de maior importância na história, que é o projeto de Deus, que naquela época apontava para a vinda futura do verdadeiro rei, né? A passagem de Mateus capítulo 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, esta era a perspectiva desde sempre para o povo de Deus, o relacionamento com ele governando, ele reinando, né? Salomão recebe tudo isso. Salomão é instruído em tudo isso. Salomão é discipulado em tudo isso. Até porque não era possível ser rei de Israel sem ser mergulhado nas profundidades do conhecimento da verdade, revelada ao seu povo desde daquela época. Para ser rei, ele tinha que ser alguém mergulhado nesse conhecimento, não é? Eu já ensinei para os irmãos antes, para os que não sabiam, é claro, que a tradição do ensino no meio do povo judeu era tão intensa com relação a estas verdades que o menino de 13 anos ele já poderia ser considerado o filho do mandamento, ele poderia ensinar. Então, Salomão cresceu bebendo
as águas desse ensino. Ele tinha consciência do que era aquilo. No que pese ter consciência, no que pese sua sabedoria, que aqui se destaca, né? No que pese tudo isso, você vê exatamente essa alternância, esta hesitação, esta situação de hesitação mesmo, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Conhecedores profundos da palavra, pessoas que às vezes até tiveram um encontro real com Cristo, diante do contexto ao seu redor, muitas vezes elas fazem as contas. Bom, eu posso pegar esse princípio bíblico e melhorar ele para se tornar possível a prática dessa estratégia, para se tornar possível esse projeto, né? Então, nós estamos vendo muito disso aqui. Era pecado. Salomão sabia que era pecado casar-se com mulher de fora da aliança. Primeira coisa que nós vemos no capítulo 3 é exatamente isso. Ele se aparenta com Faraó. Pelo que a gente sabe, o Egito naquela época estava bastante alquebrado, né? As grandes potências como o Egito, a Síria, Babilônia, estavam vivendo um momento de declínio, né? Lá na frente, depois, Babilônia se levantaria, né? E por 70 anos subjugaria todas aquelas terras, inclusive Israel. Mas isso seria lá na frente. Nesse contexto histórico, todas essas potências estão em baixa, né? E a dinastia que vigia ali naquela época, tudo indica que era a fraquérrima 21ª dinastia, né? Então, todos esses reinos ali estavam numa condição de quem está com o pires na mão. Ao ver a glória, ao ver a repercussão, o poderio de Salomão, a forma como Deus o abençoou, ao tomar conhecimento dos seus atributos, ao tomar conhecimento das suas habilidades, ao tomar conhecimento do seu resplendor, que repercutiu longe, a sua fama decolou, a sua fama teve asas e voou longe, porque Deus fez isso. E fez isso para que o seu propósito de relacionamento com o seu povo, cada vez mais amadurecido, levasse salvação para todos os 4 cantos da terra. Israel teve esse chamado. O propósito de toda glória, de toda concessão, de tudo que Deus fez com Israel desde sempre foi isso, para que eles fossem comunicadores desta tão grande e única salvação que fluía no relacionamento entre Deus e o seu povo. Entre Deus e o seu povo. Aí o que acontece? Ele pede sabedoria, Deus dá sabedoria, né? Deus cumpre a palavra que tinha dito através do seu pai Davi. Ele é instruído nesta perspectiva dos valores imutáveis, eternos. Deus torna Israel próspero, tudo para que esta nação impactasse aquelas gerações com a mensagem da salvação. Mas aí você tem o quê? Você tem o desvio de finalidade que vai colocar tudo aquilo ali a perder-se. Tudo aquilo ali a perder-se, né? Porque logo no começo você já começa a ver os indícios, não é nem indícios, né? Os sinais claros da derrocada que, no contexto vindouro, o livro vai mostrar. Né? Casa-se com a filha do faraó. Né? As várias passagens bíblicas proíbem isso de forma iminente, né? Deuteronômio capítulo 7, várias outras, Êxodo 20, por aí se vai, colocam claramente o capítulo 17 de Deuteronômio também, né? O Pentateuco trabalha muito isso aí, era proibido o jugo desigual, né? Mas o que acontecia? O que aconteceu? Você tem o jugo desigual, logo no capítulo 3, você tem os autos. O que eram os autos? Você for analisar ali o capítulo 17 de Levítico,
você vai perceber que o povo de Israel, ele tinha que sacrificar perante o Senhor no local que o Senhor escolheu, né? Então, aqui em Gibeão, havia o tabernáculo, né? Porque ainda não havia sido construído o templo, então, em Gibeão, o tabernáculo estava ali, e as pessoas deveriam se dirigir àquele local escolhido por Deus por um motivo muito simples. Os altos dos quais se fala aqui, os incensos queimados, eles eram reminiscência dos cultos cananeus, daquelas nações que tinham que ser destruídas, né? E cada um oficiando do seu jeito, cada um adorando a sua maneira, eles acabavam fazendo o quê? Sendo influenciados por essa cultura de adoração cananeia, né? Eles acabavam exportando, ou melhor, importando das culturas ao redor que não foram destruídas pelo Deus, né? Então, eles acabavam importando os valores e pegando esses valores e adorando a Deus com esses valores. Pegando essas práticas, nessa perspectiva cultural, mundana, adoravam a Deus. E você vê o contexto aqui, né? Queimava incenso. Aqueles altos antigos permaneciam. Você vai acompanhar a história dos reis de Israel, tanto na exposição dos livros dos reis, quanto crônicas, você vai perceber que é muito comum a repetição desse termo. O rei fulano serviu a Deus, mas não com inteireza de coração. Sempre parece essa inteireza de coração acontecer a idolatria. Eram os altos que não foram removidos. Eram os altares antigos que não foram removidos. Você sabe o que acontece? Muitas vezes, nós vemos pessoas na igreja que têm um potencial vastíssimo. Você olha para aquele irmão e você glorifica a Deus e sabe, Deus vai usar essa vida tremendamente. Essa irmã tem um potencial incrível. Deus vai utilizá-la, usá-la poderosamente. Esse jovem, essa adolescente, tem tudo para bombar ministerialmente, vai ser tremendo, enfim. Mas muitas vezes, irmão, sabe o que acontece? Os altos não foram retirados. Há ali situações que permanecem porque as pessoas limitam a obra de Deus. Essa passagem que nós citamos de Efésios capítulo 4 é muito oportuna, porque ela coloca a escolha humana, diferente da imposição de Deus. Não existe graça irresistível. A Bíblia ela é repleta da graça que se manifesta, chamando o homem para responder essa graça, né? No entanto, muitas pessoas, elas limitam o trabalho de Deus, né? Deus respeita a escolha delas, né? E essa limitação é o problema. Os altos que não foram retirados, as áreas não trabalhadas de nossas vidas estão ali ocultadas nas sombras, por mais que no momento vivamos um tempo de glória, um tempo de brilho, como estava vivendo Salomão, mas aquelas áreas estavam não trabalhadas, né? Aquelas fortalezas, como está lá em 2 Coríntios capítulo 10, nossas armas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas, né? Bem-aventurado é o crente que permite que Deus vá entrando cada vez mais na sua vida, destruindo as antigas mentalidades, os antigos conceitos, permitindo que Deus chegue mesmo aquele espaço que seria aí o nosso top secret, o nosso segredo, o nosso pecadinho de estimação. E ele deixa Deus tratar aquilo, ele deixa Deus tirar aquilo. Mas há pessoas que elas não permitem. Elas até elaboram uma teologia. O que você vê aqui no contexto, eu sirvo a Deus. O texto de Salomão amava a Deus. Havia uma questão afetiva aqui entre ele e Deus, inegável, mas isso não era o suficiente. Então, tem pessoas, em todos os tempos, em todas as épocas, hoje, essa palavra fala, como sempre, tem pessoas que elas congregam, elas têm até cargo na igreja, elas até chegaram ao pastorado, são obreiros de excelência, sentidos, né? Visivelmente,
Mas essas pessoas têm altos na vida dela ali, têm os altares delas. Muitas vezes isso acontece, que elas não deixaram Deus trabalhar. Né? Conceitos que estão ali por uma questão de conveniência, né? E atendem a um projeto de poder que se maqueia de fé, de religião. Está maquiado pela religião, pela fé. Né? Um conceito de fé político, eu digo político no sentido da conveniência humana, né? Da estratégia humana, da ambição humana. Então, ele está ali mantido. Maquiado de religião, maquiado de fé, mas ele não pode ser tocado. Ele não pode ser tocado. Né? Aí você vai perceber que, infelizmente, esse potencial todo aqui, que esse homem tem, que essa nação tem, vai ser jogado. Né? Vai ser jogado fora. O capítulo 11 mostra a evolução disso. As muitas mulheres. 700 princesas e 300 concubinas, meu irmão. Né? Quer dizer, houve ali uma entrega à devassidão, à lascívia, à impiedade, né? Porque as nações daquela época, para fortalecerem-se, para se estabelecerem, para elas consolidarem a governabilidade, então elas procuravam multiplicar as alianças externas. Essa era uma realidade das nações, mas não podia ser uma realidade de Israel. Não poderia, porque o rei de Israel era o próprio Deus. A questão era relacionamento com Deus, não relacionamento com as nações. O relacionamento com as nações, o relacionamento com o próximo, ele deveria, na história do povo de Deus, e deve sempre na história do povo de Deus, esse relacionamento com as nações e com os povos, com o próximo, ele deve repercutir a comunhão com Deus, a aliança com Deus. O nosso relacionamento com as pessoas não pode se justificar por uma aliança com elas. Uma aliança com elas. Eu não quero perder ele, eu não quero perder ela, eu não quero perder essa amizade, eu não quero perder esse negócio. Então, eu me fortaleço consolidando vínculos, né? Com essas pessoas, com essa estrutura social, com esse estabelecimento político da nossa época, do nosso tempo. Então, eu vou me identificar com isso para o meu projeto de vida ser resguardado. Foi aqui aonde Salomão começa a garantir o fracasso. Tão exitoso, tão pleno de possibilidades, tão cheio de potenciais, né? Então começa a haver uma situação que mostrava vamos dizer assim, esses porões da alma, onde áreas não trabalhadas iriam ditar o fracasso futuro. Nós vivemos dias muito difíceis. Eu, como pastor, eu tenho andado muito aflito, muito angustiado, porque nós estamos falando aqui do que Deus deu para indivíduos, Deus deu para uma determinada sociedade, Deus deu para um país, né, de toda a riqueza que Deus deu, para que esses indivíduos dessa sociedade, desse país, compreendessem, sobretudo, o relacionamento com Deus como a real bênção para eles e para as nações que por eles fossem influenciadas. Né? E esse povo, voltando os seus olhares para outra direção oposta à palavra, oposta aos princípios, oposta a esse instrumento único da graça, que é a palavra, esse povo vai perder tudo isso, vai cair em desgraça. Né? Esse povo vai viver vários cativeiros, né? Esse povo vai ver suas crianças sendo assassinadas, sendo escravizadas, abusadas, suas mulheres violentadas. Esse povo vai ver sua terra sendo tomada por outros. Esse povo vai virar escravo. Esse povo vai ser deportado de onde estão. Esse povo vai perder todos os seus direitos, todos os seus valores, todas as suas riquezas que deveriam ser usadas para que esta comunhão com Deus, abençoando-os, os levasse a abençoar outras nações, gerações. Né? E aí eu não consigo deixar
de repercutir isso no momento em que a gente está vivendo, muito embora a gente não pode falar. Não pode falar porque, além da gente estar cercado pelos inimigos externos do povo de Deus, como a gente vê um cerco contra a igreja, sem precedente na história, mais articulado do que nunca, esse cerco, esse ataque vem pelas autoridades corruptas do nosso país, como ministros do STF, parlamentares, mídia, enfim, né? Esses querem que nós nos calemos, esses estão levando a sociedade brasileira um país tão abençoado, um país que tem o maior, além desse país ser o país mais rico do mundo em matéria de bens, em matéria de território, em matéria de potencial natural, enfim, em matéria de riquezas minerais, além de ser o mais rico do mundo nesse sentido, é o país que é o país melhor em condições de evangelizar toda a humanidade. Nós somos um país tremendamente abençoado por Deus, né? Mas o que acontece? Nesse momento, nós não podemos falar do pecado. Nós não podemos alertar a igreja, alertar a nação do pecado daqueles que estão querendo destruir todo esse potencial e tornar normal a pedofilia, tornar normal o homossexualismo, inclusive dentro das igrejas, tornar normal o incesto, tornar normal o bestialismo, né? Tornar normal tudo aquilo que aos olhos de Deus é abominável, para a ira de Deus cair sobre a nossa nação. Né? Nós não podemos falar do pecado dessa estrutura comunista, porque se falarmos, então a gente está falando de política. A igreja não pode pregar contra o pecado ensinado pelos comunistas, porque se falarmos, os nossos próprios irmãos dizem, olha, você está falando de política, a igreja está sendo forçada a se calar. Eu digo igreja, os verdadeiros crentes. Entende? Nós não podemos alertar que todo o potencial que Deus deu para a nação brasileira, deu para a igreja, para o povo de Deus através do Brasil, deu para esta geração em toda a terra, através do Brasil, é para que o relacionamento de Deus, evoluindo em cada salvo, transborde a ponto do Brasil alcançar as nações. E nós temos que alertar sobre tudo aquilo que ameaça o que Deus quer para a nossa geração, para a nossa família, para a nossa sociedade, para o nosso país. Entende? Temos que dividir as coisas, porque Jesus vai voltar sim. Glória a Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse mundo vai arder em chamas, porque sabemos que a totalidade da humanidade não vai se converter. Se converterão indivíduos. Mas isso é muito diferente de pegarmos tudo que Deus nos deu e fazermos como uma certa religião aí que preveu a vinda de Jesus 11 vezes, e as pessoas venderam seus bens, abriram mão dos seus valores, dos seus direitos, de tudo, e ficaram ali esperando. O que veio depois disso foi a Primeira Grande Guerra Mundial. Né? Então, você vê o perigo de confundir as coisas, não entendendo o papel que Deus quer para o seu povo. Esse povo tem que ser um povo que defenda os valores. Se Jesus voltar hoje à tarde, ele tem que me encontrar defendendo esses valores, defendendo aquilo que ele confiou a mim. E Salomão estava ali posto para ser um defensor desses valores. Mas ele começa a olhar em outra direção que lhe fosse mais cômoda. Hoje há uma falta de postura de guerra do povo de Deus aqui no Brasil, diante de tudo aquilo que ameaça a nossa nação, porque a maioria do povo de Deus está olhando para aquilo que é cômodo. Quer saber? Nosso país está à beira de um abismo, de uma tragédia, de uma catástrofe. Vão barbarizar nossas crianças, vão barbarizar nossos jovens, vão barbarizar nossas jovens, vão tomar direitos, vão arrasar a nação, destruindo a possibilidade dessa nação se tornar uma potência evangelística para o mundo inteiro. Eu digo vão, se Deus não tiver misericórdia, e se essa misericórdia não encontrar eco no coração do seu povo, da própria igreja, que deve corresponder a esta misericórdia, a esta graça, com obediência, com atos que muitas vezes nos levam a erguer nossas vozes, a protestar, a falar contra, a agir, tudo orientado na palavra, sem violência, claro, está entendendo? Mas tem que falar a verdade, ainda que a verdade leve crente para a cadeia, leve pastor para a cadeia, tem que falar a verdade.
Porque o que está em jogo é o ministério que Deus confiou a nós, nesse contexto em que ele nos deu tantas riquezas. Nosso país é rico. A gente vai pegar e entregar tudo isso para Satanás, numa falsa visão de que Jesus vai voltar. Isso é uma visão mal compreendida. Jesus vai voltar. Mas o sentimento de que Jesus vai voltar não torna a mim um negligente, não torna a mim um irresponsável, não torna a mim um omisso. Pelo contrário, porque ele vai voltar, eu pego tudo que ele me deu e administro com fervor, com fé, com determinação, com compromisso. Entende? Porque ele nos deu, foi para isso. As riquezas que Deus deu para Israel foi para esta finalidade, de apostando no relacionamento deles com Deus, as nações fossem abençoadas com esse relacionamento. Será que você pode me entender o quanto essas situações elas estão ligadas? 2.900 anos atrás, a realidade do reino de Israel com hoje tem tudo a ver. A forma de administrar o que Deus nos deu, ao invés de buscar uma condição cômoda, uma condição de um colchão de indiferença, de reagirmos aos acontecimentos com base nos princípios que pautam a nossa conduta. Será que você está entendendo que o Brasil, nesse momento, a igreja brasileira está sendo chamada a se levantar não só de joelhos, não só de oração, que é fundamental, muito importante, não só com jejum, mas com palavras, com atitudes que protestem contra a impiedade, que digam que a igreja está aqui, que digam que aqui tem mais de 40 milhões de evangélicos e que o Brasil é instrumento de Deus para que nações sejam alcançadas antes do fim. Está entendendo? Nós temos que nos posicionar. Só que, no caso geral, tanto do antigo Israel, como no nosso caso, o perigo ele está identificado. Bom, eu vou me comportar diante das situações, eu vou me identificar. Esse é o problema. Né? Ao invés de confrontar, de me posicionar, eu vou me identificar com as situações que estão aí, com a estrutura que está aí. O que Salomão fez? Ele procurou uma identificação com aquelas potências. Né? Ao invés de ele entender, não, esse povo aí foi condenado por Deus. Não temos nada a ver com o Egito. Quando Deus tira Israel do Egito, fala, nunca mais vocês voltem por essa terra. Voltem por esse caminho. Você vai ver isso lá em Deuteronômio capítulo 28 e outras passagens. Não é para voltar mais por esse caminho. Nem se faça menção disso mais. Então, ele, ao invés de dar livre curso à palavra de Deus na vida dele, compreender o caminho dele, compreender a responsabilidade maior dele, ele vai procurar identificar-se com as situações que estavam ali ao redor. Para que naquelas situações, ao invés de ele viver uma vida de responsabilidade, de compromisso, de serviço para Deus, ele pudesse ter uma segurança vã. Ele vai buscar um colchão de comodismo, umas estruturas ali ao redor. Olha, 700 princesas significa o quê? Aliança com todas aquelas nações do mundo daquele Oriente Próximo lá. Ele fez aliança com tudo que ele podia, que estava ao alcance dele. Todo mundo que chegava ali querendo fazer acordo com ele, ele fazia. Ele se identificava com aquela estrutura, entende? Com aquele conjunto de coisas que é definido pela palavra inglesa establishment, né? Com aquele establishment da época, ele procurou se identificar com tudo aquilo. Né? Esse homem que chega, no versículo 18, 16, quando você vê que duas prostitutas chegam ali para ele, ele mostra a sabedoria, uma sabedoria que Deus deu para ele. Era incomum porque vinha de Deus. E ele superou todos os sábios da sua época. Né? Então, aquelas mulheres chegam ali com uma criança, porque uma situação bastante crítica, né? Bastante degradada de Israel, demonstrada inclusive nessa situação. Né? Em que a prostituição comum aos povos daquela época era algo aceito, quando não era para ser aceito. Deus proibiu aquilo no meio do seu povo. Então, naquela condição ali crítica, em que as mulheres demandam uma criança, porque durante a noite uma criança morreu, provavelmente asfixiada por uma das mulheres de forma involuntária, né? E a outra disse que estava viva era dela, a história vocês conhecem muito bem. Então, Salomão, diante daquela situação em que
cada uma disse que o filho vivo era seu. Ele vai dar uma resposta mostrando esse potencial que Deus deu para ele, essa riqueza que Deus deu para ele, porque aquela era uma situação que extrapolava, vamos dizer assim, toda uma estrutura jurídica, né? Tudo que pudesse haver de jurisprudência naquela estrutura daquela época estava extrapolado. Como é que eu vou saber de quem que é a criança? Não tinha exame de DNA, não tinha nada naquela época. Como é que eu vou saber da situação dessa? Quem que é o filho? De quem que é o filho? Né? Então, Salomão ele dá uma resposta naqueles termos ali de Mateus capítulo 22, né? Dai a César o que é de César, porque lá também Jesus deu uma resposta que não poderia ser esperada pelos inimigos da verdade. Quem é esse? Já é de César. Dai a César o que é de César. Mas os homens, eles têm na sua natureza a imagem de Deus. A imagem de Deus é o homem, os homens são os de Deus. Dai a César os tributos. Também não falou quanto, mas os homens são de Deus. Não é? Então, Salomão dá uma resposta para fora das possibilidades filosóficas daquela época. Né? Pega uma espada, separa a criança no meio e dá a metade para cada um. Aí a mãe verdadeira derramou-se nas suas entranhas. Então, pode dar o menino para ela, não mate a criança. Pode entregar para ela. Né? E a mãe falsa falou, não, divida. A mãe verdadeira é essa, que abriu mão da criança. Né? Interessante que, nesse contexto aí, a gente entende que Deus opera a sua graça, a sua salvação, né? Fazendo com que situações como essa sejam instrumentos de redenção, porque ali aquela mãe foi redimida. Aquela mulher que não valia nada perante a sociedade, ela foi redimida. Ela teve a oportunidade de mostrar que os valores bíblicos estavam crescendo dentro dela e que ela sairia daquela situação. É isso que a gente falou no começo, né? Qual que prevalece aí, o velho homem ou o novo homem? No caso dessa mulher, que a Bíblia não cita nenhum nome, então você vê que nela estava prevalecendo os valores absolutos e não os valores relativos. São os caminhos da redenção, né? Na vida de quem corresponde, na vida de quem se abre. Essa mulher que a Bíblia não citou nem o nome dela, né? Nesse contexto aqui, diferente de Salomão, que teve tanta glória, tanta possibilidade, sabedoria, enfim, diferente da maioria do povo, essa mulher ela se destaca como alguém em cuja vida, em cujo interior, a redenção estava caminhando, estava prosperando, né? Então, meus amados, nós temos que tomar cuidado na compreensão do porquê somos o que somos, do porquê temos o que temos. Isso num contexto não só de indivíduo, mas de sociedade, de cidadão, de nação, de geração. Nós temos que entender por que Ele nos fez nascer nessa época, nesse tempo, nesse lugar, entende? Por que eu estou diante de todos esses acontecimentos? Por que eu estou diante dessa estrutura geopolítica? Entendeu? Porque você vê aqui uma estrutura macro, né? Você vê aqui uma estrutura internacional, onde está aqui Faraó, onde estão representadas aqui mais de 700 etnias, né? Como diz o capítulo 11 de 1 Reis. Então, você vê uma realidade não só local, mas ela é global, ela é internacional. E essa realidade daquela época, ela desafia os salvos daquela época, o povo de Deus daquela época, a dizer a que veio. Toda realidade de cada tempo sempre se traduziu numa pergunta para o povo de Deus. Você está aqui para quê? Você entendeu? Qual a resposta que você vai dar a esses acontecimentos? Ou você não tem nada a ver? Né? Todos os acontecimentos ao longo da história se traduziram numa intimação, numa convocação ao homem de Deus, à mulher de Deus. A que você veio? Diante do que está aí, como você se posiciona? O que é que você diz? Pela história, os homens de Deus, as mulheres de Deus foram intimados a se posicionar.
né? Vocês lembram do caso lá de Esther, né? Capítulo 4. A Esther, naquele contexto global, internacional ali, que dizia respeito ao seu povo e ao mundo daquela época, aquela mulher, ela ouve de Mardoqueu uma pergunta que grita aos crentes de hoje. Ela ouve de Mardoqueu uma colocação e diz o seguinte: você está achando que se você se omitir, diante da gravidade que se instalou aí nesse contexto, você vai escapar? Sabe você que se você se omitir, você foi posta para essa hora. Irmãos, veja bem isso. Você foi posto para esta hora. Você nasceu para essa hora. Você acontece nesta hora da eternidade para um propósito que Deus traçou antes que você nascesse. Você tem que dar uma resposta. Você tem que se posicionar. O silêncio é indigno do seu papel. É isso que eu estou parafraseando, o que Mardoqueu colocou, né? Mas isso para Esther. Se você não se posicionar, livramento vai vir de outra forma, mas você não vai escapar. Que situação terrível, né? Eu estou aproveitando aqui para colocar que o papel do homem de Deus, da mulher de Deus, nos desafios de cada época, de cada geração. Isso é uma realidade pela história e hoje não mudou. Hoje não mudou, né? Bom, nós estamos aqui já falando um bom espaço de tempo. Espero ter conseguido ter descrevido para os irmãos o contexto geral. E agora vamos às participações que, porventura, estejam aí no chat, né, e os irmãos que queiram falar oralmente também. Pode colocar aí, pode falar das perguntas ou participações? Sim. Vou começar aqui. A pergunta... ele casou com a filha do faraó antes de ter sabedoria? Veja bem, nós explicamos no nosso estudo que Salomão não poderia ser rei se ele não tivesse sido levado a um aprofundamento no conhecimento. Eu vou usar um termo aqui para fundamentar melhor, o termo grego, termo hebraico de sabedoria, chokhmah, né? Ele era, então, nesse contexto, um hacham, um sábio, pelo fato de ter sido mergulhado nesses valores eternos. Quando nós temos aqui no versículo 3, ele pedindo a Deus sabedoria, na verdade, Deus já estava fazendo isso, já estava dando a ele isso estava prosperando nele. O que ocorreu foi que, infelizmente, esse processo em que a sabedoria estava prosperando, perderia espaço para as motivações do velho homem, né? Essa é a resposta, ok? E outra pergunta é: o motivo real do casamento de Salomão foi estratégia ou falta de discernimento? Não foi falta de discernimento, não. Ele sabia que aquilo era proibido. Como falamos, o rei de Israel, ele sabia que ele não podia fazer aquilo, né? Ali, a questão dele era, sim, estratégia pecaminosa, né? Ele estava vendo a questão da conveniência política, porque, como falamos, cada casamento acontecia num contexto de aliança com aquelas nações. Então, ele fez alianças ali a perder de vista, né? E isso começa a ser demonstrado aqui no capítulo 3 e vai encontrar o seu ponto alto lá no capítulo 11 de 1 Reis. As alianças em nome das conveniências políticas, em nome do projeto, quer dizer, em nome do seu projeto, você sacrifica princípios. Você leva para o altar princípios eternos, para que o seu projeto momentâneo... Olha só o contrassenso. Você leva para o altar e elimina princípios eternos em nome de projetos temporais. Que tragédia, né? E outra pergunta na verdade, é um comentário da Hermelina. No capítulo 15, não era um sonho qualquer, mas um sonho de Deus. Salomão teve a plena certeza que o sonho foi uma revelação divina e que estiver em contato com Deus. Sim, é o que nós temos comentado, né?
Deus estava ali trabalhando para que os princípios eternos fossem correspondidos por Salomão. Esse é, inclusive, um ponto assim, muito central desse estudo, porque ele se traduz da pergunta: que tipo de solo a palavra de Deus vai encontrar no seu coração? E quando você vê a parábola que fala da palavra que cai no pedregulho, que os pássaros levam, né, que cai no meio dos espinhos, a que cai na terra fértil, o que você tem ali não é nada mais, nada menos do que as diferentes disposições do coração para a palavra de Deus. Né? Então, você vê exatamente o que falamos no começo, esta alternância. Né? Ele, ora, correspondia à palavra, ora, ele correspondia às demandas do velho homem. Infelizmente, lá na frente, as demandas do velho homem haveriam de prevalecer. Né? É isso aí. Aqui outro comentário é Davi, da Vânia. Davi deu os seguintes conselhos a Salomão antes de morrer, para que ele tivesse energia, coragem e piedade espiritual. Davi ensinou a Salomão a observar a lei de Deus e falou sobre as promessas condicionais do Salmo 132, 12. Salomão pede sabedoria e Deus honra dizendo que o pedido era nobre. Será que Deus não sabia que Salomão iria transgredir e desobedecer às leis do Senhor? Deus não é pego de surpresa, Deus conhece a intenção do coração. Com certeza, Deus sabia sim, e isso também é maravilhoso. Muito boa a colocação do irmão Vânia, porque o que Paulo escreve a Tito nesses termos, dizendo que a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos. Deus não privou ninguém desta oportunidade de ser trabalhado, de ser tratado pela palavra, e, enfim, da salvação prosperar dentro de cada um. Deus não privou a ninguém, de nenhuma nação, de nenhuma etnia, de nenhum segmento, né? Mas todos têm esta oportunidade de serem assim tratados. Infelizmente, lamentavelmente, né? O homem, ele muitas vezes, na maioria das pessoas, você percebe que a abertura para que o velho homem prospere, ela é maior do que a abertura para que o novo homem, segundo Cristo, prospere. Então, uma pergunta aqui da Késia. Podemos dizer que o projeto de Deus para que seu nome seja glorificado por meio de nossas vidas, ele nos dá atributos, apesar de nossas falhas, assim como vimos nas histórias de Davi, Salomão e outros? Não resta dúvida. Não resta dúvida, né, de que as pessoas, Tiago capítulo 1, diz que todo dom perfeito e toda boa dádiva, ela vem do Pai das luzes, no qual não há sombra nem variação. Então, não tenho dúvida nenhuma de que esta imagem e semelhança de Deus, ela reflete muito esta realidade dos princípios, né, dos valores eternos, dos atributos, das habilidades que Deus concede ao homem para que o homem não morra. É exatamente a obra do Espírito na vida das pessoas, chamando-as para a salvação a partir daquilo que está nela, mas que não é inerente a ela, é inerente a Deus. É Deus que não deixa a imagem e semelhança dele morrer sem dar ao pecador chance, oportunidade. E isto é visível nos atributos, nas coisas boas que existem no homem, não sendo mérito do homem, mas é mérito de Deus. É por isso e outras questões que é impossível acreditar na predestinação do indivíduo para a condenação eterna. Porque o homem é exatamente isso, é a imagem e semelhança de Deus. E o trabalho do Espírito é para não deixá-lo morrer como imagem e semelhança dele. Ele fez o homem segundo essa imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança é visível nas coisas boas que ainda estão ali. Entendam, não é mérito do homem. Essas coisas boas, esses atributos, esses dons, essas virtudes, são de Deus. E nelas nós vemos Deus chamando as pessoas para a salvação. Né? Você, por exemplo, passa por uma estrada e houve ali um acidente trágico
né? E você sabe depois que aquele acidente trágico, as vítimas foram socorridas por um indivíduo que era um matador, era um monstro, né? Era um inútil, né? E ele, mesmo assim, algo no interior dele ainda o moveu para prestar um socorro, né? Ou seja, a imagem e semelhança ali não se perdeu por completo, porque Deus estava dando oportunidade de salvação. Um dia vai se perder por completo, se a pessoa entrar na eternidade sem Cristo, mas a oportunidade foi dada, né? Aí tem um comentário da Ermelina. No versículo 7, Salomão não quis dizer que tinha a idade de uma criança, mas que se considerava assim em experiência. Sim, com certeza, bem contextualizado, bem lúcido o comentário da irmã Elina, e ao mesmo tempo ele nos leva a entender aquilo que Deus quer de nós, para que os seus propósitos possam fluir em nós. Ele quer essa abertura. Você ensina a criança no caminho que deve andar. Se não nos portarmos como crianças, o reino de Deus não tem chance em nós. O propósito de Deus não tem chance em nós. Jesus deixou isso bem claro, não é? Então, aquele foi um momento áureo, um momento glorioso, em que Salomão deixou a palavra de Deus fluir na vida dele, né? Só que isso tinha que se perpetuar, como falamos no começo, permitindo que as áreas não aperfeiçoadas, os altos, né, os santuários antigos, as fortalezas encobertas fossem destruídas. Ele não deixou, né? Esse momento áureo não pôde se perpetuar, porque ele não deixou. Tem uma pergunta aqui. Pode-se dizer que Salomão escolheu aonde aplicar sua sabedoria? Ele aplicou para governar o povo, mas não para as decisões que tomou na sua vida pessoal. Como aplicar isso na nossa vida pessoal? Ele aplicou isso até certo ponto. Ele foi até certo ponto da estrada. E esse é um ponto que também nos ensina muito. Porque o que é a vida cristã sem perseverança? Ele não perseverou, né? Quando você não persevera, então aí vem a baila os instintos da velha natureza, né? Que são nossas demandas, nossas ambições, né? Nossos sonhos carnais, né? Ele não perseverou, né? A questão da perseverança aí é fundamental, porque sem ela você vai aplicar até certo ponto os princípios eternos. Você vai se curvar perante esses princípios até certo ponto. Então, é fundamental a perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus não quer para mim, para você, para ninguém, um momento de glória. A questão de Deus é um relacionamento eterno que vai se revelando. O caminho do justo é como a luz da aurora, que ele vai brilhando mais e mais até ser perfeito. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Eu quero que os discípulos sejam um comigo como eu sou contigo. Estou aqui parafraseando para mostrar que o que Jesus queria para os discípulos era a eternidade, não era um momento. As pessoas, muitas vezes, elas ficam ali deslumbradas com a glória do momento. Muitos cristãos vivem essa realidade, ficam deslumbradas com os resultados do momento, ficam abobalhados com aquilo ali e perdem o foco da eternidade. O mundo dá tudo por um momento. O mundo faz tudo para ter seu momentinho de glória. Vocês estão vendo o que está acontecendo no nosso país aí? As pessoas fazendo qualquer coisa para ter seu momento de glória. A guarda municipal de vários municípios, policiais pegando mães de família, trabalhadores tomando o carrinho de vender algum salgadinho porque está passando fome. E ali aquele policial, aquele guarda municipal ali, ele quer aparecer diante da mídia. É a hora dele ver o momento de glória dele. Mesmo que seja humilhando um pai de família, uma mãe de família, cometendo uma barbárie, desde os mais, vamos dizer assim, dos mais simples do povo até os grandes tribunais e o parlamento, as pessoas elas querem viver um momento de glória. E o terrível é quando isso passa para dentro da igreja. Quando nós vemos o que Deus está nos dando nesse momento,
e não compreendemos que o propósito de Deus é o sempre, é a eternidade, e a gente fica deslumbrado querendo viver aquele momento, né? Querendo acudir aquele momento de demanda da nossa glória, a questão momentânea. Quando a eternidade perde para o momento, aí realmente é a tragédia ao vivo e a cores. Um comentário: o objetivo de Salomão era manter o reino que Davi havia conquistado. Sua política envolvia assinatura e tratados em lugar de guerras. Os casamentos com mulheres de outras nações poderiam indicar paz com seus reis e mostra também o nível de importância que Israel havia alcançado. Mas mostra também que Salomão violou a proibição feita por Deus de se casar com pagãos, Deuteronômio 7:3. Mas Deus permaneceu fiel à aliança feita a Davi. Pois é, com certeza. Isso aí é verdade. Só que a gente tem que reforçar nessa exposição aí o fato de que o compromisso dele era com os princípios. A questão dele como o pacificador era no sentido de resgatar a totalidade dos princípios perdidos e de manter eternamente esses princípios. O que Davi fala para ele no leito de morte é exatamente sobre esses princípios. Eu vou pelo caminho de toda a terra, teme a Deus. Né? E ele vai citar ali, meu filho, os decretos, né? Os mandamentos, as leis. Davi pega para ele ali a estrutura teológica da época, onde se inseria o estatuto do reino. Aquele era o compromisso que ele tinha que ter. O compromisso dele não era agradar as nações. O compromisso dele não era fazer acordo com as nações. Não, o compromisso dele era guardar a aliança com Deus. Não era guardar aliança com as nações. Era guardar aliança com Deus. Então, Davi pega toda a estrutura bíblica que existia naquela época, não existia ainda os 39 livros, os 27 livros do Novo Testamento, né? Então, quando ele usa esses termos que você vê ali no capítulo 2, os mandamentos, que eram os mitzvot, né? Os juízos, os mishpatim, né? Aí tinha ali os decretos, né? Que eram a espécie também de estatutos. Então, ali Davi define a Bíblia chamada Tanakh, que é a Bíblia judaica, né? Tem ali a Torá, que é ensino, né? Que são os primeiros 5 livros, né? Tem a Neviim, que são os profetas, né? E o Tuvim, que são os escritos. Então, Davi pega toda a estrutura de valores, de princípios, e fala para Salomão qual que era o compromisso dele, com o que é que ele estava comprometido. Lá na frente ele pega e vai para as nações, fazer acordo. Ele vai fazer aliança com as nações e vai atropelar toda essa estrutura de valores, todo esse marco civil de valores que o seu pai lidera, mostrando para ele a importância daquilo para a história eterna do seu povo e das nações, porque veio de Israel. Toda a principiatura de valores para as nações, até hoje, veio de Israel. Ele pega aquilo ali e faz daquilo ali um caldo, né, de assimilação para com as nações. Né? Bem, tem mais uma pergunta aqui da Vânia. O que estamos vivendo hoje é resultado do pecado de idolatria e exploração. O Brasil é um país idólatra. Seus ídolos é o dinheiro e o poder. Fazem alianças convenientes para seus próprios interesses. Pergunta: diante dessas denúncias, o que podemos fazer? Qual é o nosso papel como cristão e como cidadão? Só denunciar é o suficiente? Jesus denunciava falando do reino de Deus, curando, libertando e salvando. Muito boa a pergunta da irmã Vânia. Vamos aos fatos. Se você analisar a história dos profetas, de Jesus e dos apóstolos, você vai perceber um posicionamento que tinha que ver com a postura, né, a ética desse povo, dos verdadeiros piedosos, né, dos verdadeiros homens de Deus. Eles protestavam acima de tudo com a sua postura, com a sua ética. Não tem protesto mais legítimo do que a sua postura, de quem não se vende, porque você está comprometido com a causa maior. Esta postura ética levava também os homens de Deus a falar e a agir. Vamos aos fatos. Você pega o caso de Moisés.
dos vários casos do Antigo Testamento. Você pega o caso de Moisés. Ele, quando vê que o conjunto de valores fundamentais para o relacionamento do homem com Deus estava sendo vilipendiado, Moisés não pega e chama um tangedor, um tocador. Ele pega o bezerro de ouro e quebra todinho. Ainda faz aquele povo beber. Ele toma atitude. Então você vê, ele era alguém de uma postura ética, que se manifestou essa ética nas ações de confronto. Palavras de confronto para salvar os valores eternos. Ele entendeu que ele foi intimado para agir naquele momento. Aí você percorre a história dos profetas, dos homens de Deus do Antigo Testamento. Eles confrontaram as autoridades perversas, aqueles que estavam vendidos para a prostituição de valores, porque o contexto que a Mavanha citou aí, idolatria, é prostituição de valores. Então, eles confrontaram cara a cara. Os profetas fizeram isso. Boa parte deles pagaram uma vida, mas eles fizeram. Eles não ficaram confinados dentro de um tabernáculo, dizendo que eu estou orando. Não, eles entenderam que eles tinham que sair para fora, até porque eu tenho uma igreja significa também sair para fora, né? Ou chamados para fora. Então, o Antigo Testamento todo mostra isso. Mas a gente pode ir logo para o Novo Testamento, né? Para entender o que Jesus fez ali no templo, confrontando esta prostituição de valores de um modo enérgico. Ele poderia ter tocado uma gaita, uma flauta, sei lá, algum instrumento da época, né? Não, ele confrontou com ações, Aquilo estava escrito a respeito dele? Estava. Mas também aquilo tinha e tem que ver com a ética cristã, com a ética do povo de Deus, diante desses contextos de prostituição de valores, né? Aí você vai para Jesus de novo, ele confrontando Herodes, chamando ele de raposa. Fala para aquela raposa que eu vou continuar. Confrontou abertamente. Ficou quieto, não. Né? João Batista falou para Herodes, não te é lícito possuir. Você tem Estado aí representado, você tem Roma aí representado. Eles não estavam sob a tutela de Roma. Confrontou abertamente. Não fez como nós estamos fazendo hoje, não. Indiferentes, não. Aí você vai para Jesus de novo, quando ele está ali com Pilatos, no capítulo 19, se não me falha a memória de João, capítulo 19, Pilatos coloca para ele, eu posso te soltar, eu posso te liberar. O que ele fala para Pilatos? A maior autoridade do Império Romano ali representada, o Estado corrupto, prostituto, idólatra, estava ali diante dele. Tudo bem que o contexto ali era a revelação da salvação encarnada em Cristo, claro, sabemos isso. Mas havia uma questão ali, humana, secular, havia nações ali. A questão cotidiana estava ali em carne e ossos. O que Jesus coloca naquele momento? Ele fala para Pilatos, do governante, ele diz do pecado. Quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ou seja, ele falou do pecado dos escribas e fariseus, falou. Mas ele enquadrou Pilatos, a maior autoridade. Jesus fez isso. Isso deve falar conosco hoje, irmãos. Eu não devo me posicionar motivado pela ala partidária. É até um desrespeito das pessoas quando diz, olha, o pastor Josias parece que ele tem um lado. Isso é uma falta de respeito muito grande, porque quem tem um lado se vendeu. Quem tem um lado tem motivações prostituídas. Agora, quando nós defendemos os valores atacados, agredidos, prostituídos, por qualquer segmento que seja, e nesse momento atual, nenhum segmento ataca mais os valores. Está vindo mais contra nós do que o comunismo. Nenhum. Na história da humanidade, nunca se organizou de forma tão detalhada uma estrutura para ensinar que tudo que não presta é normal. Tudo que não presta, mais do que o comunismo, ninguém fez isso. O comunismo está aí no Supremo Tribunal Federal, está na Câmara Federal, está no Senado, está na mídia, está aí, querendo ensinar o pior para as nossas crianças. Então, quando eu me posiciono contra o pecado, eu tenho lado, é porque isso tem sido dirigido a mim, nas minhas falas por aí. Está entendendo? Não é questão de lado, não. É questão do chamamento dos salvos para desempenhar o seu papel. E se eu tiver que falar em praça pública, como já fiz e até influenciei outras pessoas para protestar em praça pública, e vou fazer sempre,
que eu tiver condições de fazer, fazer na prática, como já levei os irmãos para a esplanada dos ministérios, as pessoas do meu raio de influência, e ali oramos na esplanada dos ministérios, ali emitimos, ali proferimos palavras de ordem contra o pecado, isso é igreja. Eu creio que a igreja, ela pode e deve mobilizar as multidões para protestar em praça pública contra a impiedade. Deve. Vamos a tudo que coloquei aqui na história. Eu citei, tempos atrás, os acontecimentos aí do fim da União Soviética, quando o que aconteceu lá em Timișoara, na Romênia, né, quando um ditador sanguinário barbarizava as pessoas, e aquele foi o último bastião comunista a cair no fim da União Socialista Soviética, né? E sabe-se que aquele governador, aquele presidente sanguinário, que era o Nicolae Ceausescu, ele caiu pela ação do povo e a igreja estava no meio, os pastores estavam ali gritando liberdade, liberdade, liberdade. A cidade foi iluminada por tochas de pessoas que pacificamente começaram a gritar liberdade, e os pastores estavam lá, a igreja estava lá, protestando contra o pecado, não era protestando a favor de um segmento político, não, mas era contra o pecado, a guardiã dos valores eternos, porque falamos isso aqui no contexto. Salomão foi posto para ser um guardião dos valores eternos, Israel foi posto para ser um guardião dos valores eternos. Nesse contexto, a igreja está muito bem representada, guardiã dos valores eternos no Antigo Testamento e hoje sempre guardiã dos valores eternos. Então, os líderes ali nessa cidade de Timișoara se levantaram. O que aconteceu também na queda do muro de Berlim, os crentes agiram, os irmãos se manifestaram, com risco e muitas vezes custo de suas próprias vidas, né? E por isso vai. A queda de regimes terríveis se traduziu no enfrentamento dos irmãos. Por exemplo, quando entra a perestroika e a glasnost, que são duas situações, uma abertura política, outra abertura econômica, e isso aí aconteceu ditando o fim daquele regime terrível do comunismo, que era a União Soviética. Então, ali estava a ação dos irmãos que confrontaram, entregando Bíblias, entrando lá, entregando a palavra de Deus, muitos deles presos, outros mortos. A igreja agindo, né, na prática, né? A igreja levantando as suas vozes. Eu espero ter respondido a pergunta. Tem mais alguma? Tem sim, comentário. Chama a atenção o fato de que as mulheres corromperam o coração de Salomão, porque cada mulher trazida para seu reino tinha também seus deuses. Creio que tudo isso trouxe influência para a nação de Israel. Com certeza. Infelizmente, né? Um papel terrível, porque tanto homem quanto mulher, quando dá acolhimento à palavra de Deus, são tremendos, mas quando dá acolhimento, né, ao inimigo, essa questão de que elas tiveram o poder de corromper o coração dele. O afeto dedicado ao pecado, né, as emoções, o afeto dedicado ao pecado conspira contra Deus, né, mas que nós possamos, irmãos, nos manifestar. A minha oração é que nesse momento, que é o momento mais crítico da história da Igreja de Deus aqui no Brasil, eu não digo da denominação somente, mas da história do povo de Deus aqui no Brasil, o povo de Deus possa se levantar. Nós, cristãos, líderes, liderados, possam falar nas redes sociais, possam falar em vídeos, possam protestar, entende? Possam dizer que são, sim, guardiães dos valores que estão sendo ameaçados, possam falar participando do Twitter, do Face, entende? Tantas quantas redes sociais existam, possam falar nos seus círculos de influência, vivendo isso que Salomão não viveu, usando tudo aquilo que Deus te deu para essa hora, para essa hora. Se você não usar para essa hora, você corre o sério risco de ser taxado como infiel, porque na hora em que você mais foi necessário, você permitiu-se a si mesmo o colchão de comodismo. Nosso horário está avançando. Tem mais alguma pergunta? Tem só 2 comentários. Sabedoria é o fazer. O homem pode ter sabedoria, mas isso não o impede de falhar. O outro comentário: como cabeça do povo de Deus, Salomão sentiu a grande necessidade da sabedoria divina. Em nenhuma parte há uma compreensão melhor da natureza básica da sabedoria escrita por ele, que foi: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Com certeza.
Muito bem, irmãos. São 11h26 e os irmãos não se esqueçam que... Tem uma pergunta aqui da Vânia, ainda sobre o que estava sendo falado mais acima. Mas, na prática, o que devemos fazer? Na prática, você tem um raio de influência. Fale com seus familiares e parentes, denunciando o que está acontecendo no nosso país. Denunciando o uso de situações para promover o engano, como o uso do Covid. Na prática, você pode fazer pequenos vídeos e falar. Você pode escrever nas redes sociais. Isso é importante. Se você influenciar uma pessoa com a consciência bíblica de princípios, você estará cumprindo o seu papel. Tantas quantas pessoas do seu círculo de influência. Na prática, nós podemos cobrar uns dos outros. Nós podemos chegar para as nossas lideranças cristãs com todo respeito e pedir para eles façam um vídeo denunciando a impiedade que está acontecendo aí por parte de nossas autoridades. Né? Na prática, nós podemos chamar as pessoas que nós podemos influenciar a consciência das ações abertas, entende? Então, eu acredito muito nisso, na ação cristã que tem que ver com a fala, com a postura, com o testemunho, com ações, como eu citei. Eu já levei a igreja para a esplanada dos ministérios. Né? Na prática, nós podemos cobrar das lideranças cristãs. Por quê? Que em muitas marchas para Jesus, nós colocamos 1 milhão, eu me lembro que já foi colocado 1 milhão na esplanada dos ministérios, em marcha para Jesus, que não traduziu-se em nada, não significou nada, entende? Para o dia a dia do povo de Deus. Mas depois quiseram aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, não levaram ninguém para protestar contra essa impiedade. Se nós temos força para colocar 1 milhão na esplanada dos ministérios para algo que seja infrutífero, por que não podemos fazê-lo agora, nesse momento? Nossas lideranças não podem fazer agora, né? Para protestar contra o que estão querendo fazer com os nossos valores. Então, todo mundo tem uma cadeia de influência. Todo mundo tem um círculo ali de pessoas que você fala com elas, que você tem contato com elas. Então, cada um de nós, na prática, devemos exercer ao máximo a nossa influência para proclamar o nosso compromisso com esses valores que estão sendo ameaçados, para denunciar, sejam pequenos ou grandes, seja o morador do campo, seja o presidente da República, o ministro do Supremo, que estejam querendo destruir nossos valores. Nós temos que falar, nós temos que agir, fazer tudo que tiver as mãos para fazer, faz-o agora, conforme as tuas forças. Espero ter respondido aos irmãos